Muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você das duas maiores cidades do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, que nos assiste. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil. Você baixa gratuitamente aí na loja de Androids, brevemente na Apple também, hein? Então você pode baixar TVI Play Brasil e acompanhar toda a nossa programação on demand, onde você estiver, a hora que você quiser, na palma da sua mão, tá certo? Obrigado a você também que nos assiste pela rede mundial de computadores, a internet, através do site tviplay.com.br. Lá você também encontra o portal à tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, gratuitamente para você, atualizado minuto a minuto. E estamos agora ao vivo também pelas redes sociais, pelo YouTube, na página TVI Oficial. Lá você tem o chat que pode mandar sua mensagem, compartilhar com a gente suas ideias e também interagir aqui com o programa. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, na página TVI Play Live. Estamos em todas as plataformas aí presentes, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho. O programa de hoje vai tratar aqui do assuntos, da Semana Santa. Vamos falar aí sobre os costumes religiosos que trazem aí a comer peixe e outras coisas na Semana Santa. Vamos falar mesmo o que é que deve ser feito, para se comemorar essa Semana Santa que já está quase no final. Hoje já é quarta-feira santa. Então a sexta-feira é o ponto alto da semana e a gente vai comentar aqui no programa hoje. Vamos falar também sobre a Prefeitura de Itabuna. A dança das cadeiras continua. O secretário de Educação deve sair. Vai ter mudanças também na Secretaria de Esportes e Secretaria de Indústria e Comércio. A gente vai falar disso aqui no programa de hoje. E temos muitos outros assuntos aqui para tratar. Tem a participação do mestre em Geografia, professor Roberto José, que vai atualizar a gente sobre a questão do TikTok. Está havendo um boicote aí dos países ocidentais contra o TikTok. A gente vai explicar o porquê. Vamos falar também sobre outros assuntos aqui no programa. Bom dia, jornalista Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Aqui mais um dia, graças a Deus. Bom dia, Maria Antonieta. E o PQP, Toné? Vai para quem hoje? Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. PQP quando nós estamos na Semana Santa, a gente vai falar sobre a não realização do espetáculo, que é tradição em Itabuna, a Paixão de Cristo. A gente tem muita coisa para falar. Não vai ter a Paixão de Cristo, Toné? Daqui a pouquinho, então a gente vai falar sobre isso. Não vai ter. Tem todo ano. Mas o ano passado não teve da pandemia, né? O último foi 2019. 2019. 2019, foi o último que foi lá na Praça da Catedral, inclusive. Tem a Via Sacra e terminou ali com a crucificação de Cristo, tudo foi ali. Então a gente vai falar disso. Ressurreição. Eu vou falar disso. A gente vai comentar daqui a pouquinho no quadro PQP aí com Maria Antonieta. E vamos ter também a fala do nosso querido Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista. Daqui a pouquinho ele já estará online aqui com a gente e vai conversar com a gente. Eu queria dizer, olha, que o que as outras televisões estão mostrando hoje, nós mostramos ontem aqui, mostramos anteontem, né? Infelizmente, aquele crime lá do posto de combustível, nós mostramos aqui na segunda-feira. E morreu a vítima? Ainda não. Mas tá espero que grave, não morra, espero que não morra, né? Vamos saber daqui a pouquinho aí se o Gustavo vai atualizar pra gente. E também mostramos ontem o atropelamento daquela senhora que estava atravessando a faixa de pedestre e foi colhida violentamente por um carro, de cor branca, que passou e não prestou socorro à vítima. A gente comentou isso aqui ontem, a brutalidade do acidente. Foi terrível aquela imagem. Daqui a pouquinho a gente vai comentar o assunto, inclusive saber se o delegado já encontrou o indivíduo que estava dirigindo o carro aí, porque ele está sendo procurado na cidade por não prestar serviço à vítima. Não prestar socorro. E teve também o dono da picape que atirou, a gente não sabe se ele já se entregou, Bárbara ficou de entrar em contato aí com o delegado para a gente saber se o indivíduo já se entregou ou não à polícia, Bárbara? Depois a gente dá esses detalhes, não é isso? Ok, mas vamos começar o programa? Vamos começar? Vamos falar com o Gustavo então, que está na linha já com a gente, está online? Tô aqui já, Gustavo. Ouvindo vocês, Barbosa. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia, Bárbara.
Gente, meu amigo, prazer ter você aqui com a gente, trazendo essas notícias em primeira mão aí de Vitória da Conquista. A Conquista tá animada, né? Conquista tá animada. Inicialmente mandar um abraço para meu amigo Rodrigo Ferraz, que é um parceiro nosso aqui, que tem um blog aqui muito famoso, e quem quiser acessar também o blog de Rodrigo, tá aí, tem muita notícia de Conquista. A gente está aqui colhendo informação, é tanta coisa nova, Barbosa, que você vai ver. Inclusive, Bárbara teve ontem contato, ela vai falar isso, ela tentou falar com a delegada Alessandra, sobre esse problema do rapaz do tiro lá, do tiroteio na verdade, não foi tiroteio, né? É um tiro a queima-roupa, não foi tiroteio. Lá no posto de gasolina, e eu sei que Bárbara vai falar isso também, que ela foi diligente ontem, mas é só para antecipar a Bárbara, ele não se entregou ainda, mas o veículo já foi apreendido, a arma foi apreendida. Essa imagem realmente está correndo o mundo. E outra coisa, Barbosa, você tem razão. O que você está falando agora, as televisões só vão falar amanhã, viu? Ninguém está falando, a gente está antecipando isso aqui. Inclusive, Bárbara pode falar isso, que ela teve contato com a doutora Alessandra, Márcia Alessandra, e Alessandra Márcia, e ela não pode ainda se manifestar por conta das investigações, e ela tentou ontem falar com todo mundo, e eu sei disso, que a gente está aqui tentando ainda informações. Porém, é o seguinte, só para alertar e para falar com vocês, que esse cidadão ainda não morreu, graças a Deus, mas a pessoa, o autor desses disparos, ainda não foi apresentado à polícia, e o carro foi apreendido, e o revólver também para a perícia, porém ele não se apresentou. Agora, mais ainda, tem outra informação também. Hoje a gente está animado aqui, viu? Aliás, essa semana eu estou brilhando. Aquela cena terrível que vocês vão ver agora da senhorinha sendo atropelada, inclusive, a gente já vai antecipar, dizer que ela está bem, conhecemos, sabemos quem ela é, ela foi reconhecida, já deu entrevista por aqui, ela está bem, ela só está com uma fratura na bacia, e luxação na perna. Não, é milagre. Rafa, pode botar à vontade essa cena, sem problema, não precisa botar tarja, porque essa cena realmente é inacreditável. Ela está bem, tem 71 anos de idade, ela já está bem, já está em casa, ela vai fazer um tratamento ainda, uma recuperação de fisioterapia, não teve nada, não precisou ser internada, só teve, coitada, meu Deus, deve doer, uma fratura na bacia, se Deus quiser ela ficar bem. E ela já está se manifestando nas redes sociais, agradecendo as orações, agradecendo a atenção das pessoas. Bom, para dizer o seguinte, aquele carro que dobra à direita, ele dobra a primeira, olha lá, ele vai dobrar a primeira, repare, ela vê tudo, faz tudo certinho, atravessa a rua, alborroada pelo carro, ela foi pega pelo esse carro imbecil, e ele pensou que podia escapar, ele dobrou a primeira esquina lá atrás, já viu? Pois bem, ele foi ontem apresentado, o carro foi apreendido já pelo DISEP, pela delegacia especializada nesse sentido, ele já foi intimado, ele foi liberado porque não tinha o flagrante, então ele foi liberado e ele foi já autuado e o processo já corre contra esse cidadão. E mais uma vez também, aqui em Conquista tem essa coisa, né? Não sei, Rodrigo, não é isso? Nós temos isso aqui, o pessoal eles seguram um pouco as informações para poder fazer as apurações. Esse cara, ele já foi reconhecido, o carro está apreendido, ele vai responder pelo crime desse atropelo. Esse atropelo foi realmente uma coisa horrível, a gente tomou um susto grande, mas já está tudo bem. Eu estou abrindo o programa hoje, né, Barbosa? Então posso continuar mais aqui e vou mandar mais uma notícia, pode? Pode sim. Vamos lá, meu amigo. Então tá, a gente essa semana tá animado aqui, Barbosa. Ontem a gente fala muito aqui em Conquista, e aqui reflete em vocês aí da região sul da Bahia, com relação à duplicação da Via Bahia. A duplicação da Via Bahia é uma das condições do contrato o contrato de serviços que a Via Bahia teve com o governo federal e o governo do estado também. Então, a Via Bahia é a concessionária de serviços públicos, ela administra a BR-116. Aqui eu estou falando com vocês aqui e está recebendo notícias aqui também. Eu estou recebendo notícias, a gente está começando a fazer
um grupo aqui só de notícias. Então, eu estou falando com vocês, eu estou recebendo aqui a foto de Barbosa, estou vendo aqui um monte de coisa no meu computador. Então, a Via Bahia, ela administra a BR-116, desde Salvador até Cândido Salles, a última cidade da Bahia. Depois de Cândido Salles só tem Veredinha e depois é Minas Gerais. Então a Via Bahia ganha muito dinheiro com relação a isso. E a gente vem batendo aqui, batendo, porque a Via Bahia tinha a obrigação de duplicar isso aqui, fazer também viadutos, colocar passarelas, e nada disso ela fez. E ela está só querendo ganhar dinheiro, aumentar. A Via Bahia é aquela que administra os pedágios. Então, se você imaginar que você sai de Salvador, são 2 pedágios, você chega aqui até Cândido Salles, são mais 5 pedágios, é muito dinheiro, são 37 milhões de carros por ano, a gente bate direto isso. E acontece que tem um processo já, movido pelo Ministério Público Federal, contra a Via Bahia, para que ela cumpra o contrato, porque em 2015 ela teria que ter duplicado essa extensão toda, desde Salvador até Cândido Salles, ela não fez, e agora está se propondo a fazer só 100 quilômetros. Rapidamente eu vou falar para vocês, a gente teve uma reunião ontem, dizendo o seguinte: a Sociedade Vitória da Conquista agora, Vitória da Conquista e Sudoeste da Bahia, inclusive o prefeito de todos os municípios, né, a Associação de Prefeitos, APP, Associação de Prefeitos da Bahia, o Quinho, que é o prefeito de Belo Campo, participou também. Toda a sociedade da Bahia vai passar, a Sociedade do Sudoeste da Bahia, que também envolve, esse é o Quinho, já conhecido já, né? Quinho, esse é o presidente da APB, aqui participou da reunião. Ontem, na OAB, a presidente Luciana Silva promoveu essa reunião. Esse é o Marcos Ferreira, eu acho que até Barbosa deve conhecê-lo, é um profissional de imprensa e televisão há muitos anos, muito conhecido, participou dessa reunião também debatendo isso, a importância da duplicação, principalmente aí o Zé Maria Caires é a nossa presidente da OAB, a Luciana, principalmente pelo seguinte: vidas são ceifadas, porque não tem o viaduto, não tem a passarela, e a gente está brigando por isso. A gente não, a sociedade inteira está brigando por isso. E a gente participou dessa reunião ontem. A Sociedade do Sudoeste da Bahia, Zé Maria Caires é um empresário que há muito tempo ele batalha por muita coisa, não é político hoje em dia, já foi, mas não é mais político, e a presidente da OAB, a Luciana. A gente pode trazer também as entrevistas com ela. Tentamos hoje, mas o Zé Maria teve uma outra reunião e não pôde participar. Mas eu sei que a Bárbara está correndo atrás aí para poder entrevistar esse pessoal. Enfim, a sociedade vai participar do processo, que o processo, só para você ter uma ideia, Barbosa, eu vou jogar para vocês de volta aí, para você e para Toné, que vocês são mais experientes para poder discutir esse assunto, porque vocês falam muito melhor do que eu. Dizer o seguinte: é um processo movido pelo Ministério Público Federal, está contra a ANTT, que é a agência reguladora, contra a Via Bahia, que não cumpriu o contrato e está parado por causa de uma liminar desde 2017 no Tribunal de Justiça em Brasília, no TRF em Brasília, parado porque o desembargador está analisando ainda essa ação para poder dar o parecer. Imagine você, a gente tem mais ou menos 7 acidentes com morte por mês aqui em Conquista, nessa região da BR-116, e a gente está aguardando o desembargador. Por isso que agora a sociedade vai participar. Amicus Curiae, eu vou contar para vocês o que significa. Amicus Curiae é uma figura que entra no processo, vai dizer o seguinte: ô amigo, acorde e veja o que a sociedade quer. É isso que a gente vai fazer agora. A gente sabe o que é isso porque Itabuna, há 30 anos atrás, né, tinha o chamado Trevo da Morte na BR-101. Pessoas morriam quase todo dia em acidentes. E aí o prefeito da época, né, o saudoso Fernando Gomes, brigou mesmo com autoridades para que fizesse esse viaduto. Foi feito. Esse viaduto hoje cruza aí a 415 com a BR-101, é onde o pessoal de Conquista, inclusive, passa aqui para ir para a praia, né? E depois desse vieram outros viadutos, né? O Fernando conseguiu fazer mais um viaduto na BR-101, que é na entrada oficial da cidade, na Amélia Amado. Teve político que dizia que era um viaduto que não era nada para lugar nenhum, mas era um viaduto que salvava vidas, né? Porque na entrada da cidade você também tinha problemas. E depois veio outro viaduto no anel rodoviário, que é para caminhões, carros pesados não passarem por dentro da cidade. E depois mais um viaduto aqui na 415, que também é o começo do semianel rodoviário. Então, nós temos 4 viadutos aqui ao entorno de Itabuna, justamente para evitar acidentes graves como esses aí,
que hoje acontece em Vitória da Conquista. É lamentável que uma empresa hoje privada, que ganha bilhões, não é pouco não, bilhões, né, não faz nada com esse dinheiro, mal tapa os buracos, né? Não faz uma passarela. O que é que custaria fazer 2 ou 3 passarelas ali para uma empresa que ganha bilhões, né? Uma passarela dessa não vai R$1 milhão. É um absurdo isso. E realmente o pessoal de Conquista aí, né? Tem que fazer valer. É uma cidade grande. Hoje é a 3ª cidade da Bahia em população, em economia. Então tem que gritar mesmo, tem que exigir, cobrar e exigir que isso é direito do povo de Conquista. Não é um favor, é um direito. A empresa está ganhando muito dinheiro aí, passa aí no município, né? A rodovia. Então já passou da hora, Gustavo, de fazer isso aí. A gente dá total apoio aqui, né? O espaço vai estar sempre aberto aqui para a gente falar sobre esses temas aí, tá bom? Até porque esse processo, segundo ele falou, está lá no tribunal desde 2017. São 6 anos, é brincadeira. 6 anos, né? Eu acho que não quero ser leviano, não gosto de fazer ilações aqui, mas o que parece, o que dá a entender ao ser humano normal, os mortais, né, simples mortais que ficam do lado de cá, é que essas empresas devem dar presente a todo mundo aí na política, aí, né, na justiça, porque não é possível. Não é possível que uma empresa ganhe tanto dinheiro às custas do Estado, do erário público, não faz as suas obrigações e as autoridades ficam empurrando com a barriga, ninguém cobra. As cláusulas contratuais, né? Ninguém cobra nada. Quando eu digo ninguém, é governador. Cadê o governador do estado? Continua explorando o serviço, cadê os deputados federais que podiam botar lá uma audiência pública, chamar essa empresa, né, para prestar contas? Porque no Sudeste eles fazem isso. No governo passado aí de Messias Bolsonaro, o Tarcísio, né, que era o ministro dos transportes, ele pegou e desmanchou lá vários contratos de terceirização de estrada, acabou com vários pedágios para poder ver se a empresa melhorava, né, lá no Rio de Janeiro, ali na região de Curitiba. Por que só aqui no Nordeste a coisa é largada de mão, né? Inclusive lá no Sudeste agora, até o pedágio já estão tirando praça de pedágio para não ficar aquela fila de carro quilométrica. Eles estão botando um pedágio eletrônico, o carro passa ali, ele já anotou a placa, tudo manda cobrança. Então por que aqui no Nordeste as coisas ficam sempre para segundo plano, terceiro plano? Infelizmente aqui, ó, a gente tem dono de empresa de ônibus que manda na agência que regula o transporte na Bahia. A Gerba. Só para poder corroborar com a sua opinião, Barbosa, e até sempre precisa, na verdade já aconteceram algumas audiências aqui em Conquista, e a última foi agora, a gente participou a convite, a TVI participou a convite do grupo Duplica com o Sudoeste, e veio o presidente da Via Bahia, um português, o português veio para cá para se vingar da gente, porque a gente passou a vida toda fazendo piadinha com o português, e é a piadinha ridícula, que a gente sabia que eram as piadas bobas, e agora o português, presidente da Via Bahia, veio se vingar disso, porque ele veio para cá dizer que a Via Bahia tomava prejuízo. Então a Via Bahia hoje, ela, segundo o presidente da Via Bahia, ela toma prejuízo. Então por que não entrega? Devolve para o povo, né? Devolve para aqui, o Estado vai assumir lá os pedágios, e aqui também ela já está anunciando que esse pedágio eletrônico que você está falando, ele vai ser implantado aqui. A gente está participando aqui agora e ao mesmo tempo recebendo muitas notícias. Eu queria mandar para vocês de volta aí, eu vou sair agora porque você tem muita matéria, e dizer o seguinte: acabou de acontecer agora um crime, e eu acho que a Bárbara vai correr atrás, urgente, 4 crianças perderam a vida numa creche agora no sul do Brasil. A gente está, é um absurdo, eu estou muito assustado com isso, inclusive aqui em Conquista, alguns casos de briga também em colégios, a gente está meio assustado. Quem sabe a gente volta com notícias boas. A gente volta para vocês aí, amanhã é quinta-feira, a Semana Santa, Barbosa, começou agora, viu? Não é daqui para frente, viu? Estado de saúde da vítima lá do posto do combustível? Pronto, do posto de combustível, ele continua internado, Tonelli continua internado. Eu comecei falando isso e eu acho que os nossos amigos que estão acompanhando aqui a gente, eu tenho alguns colegas que estão acompanhando aqui, trazendo informações, ele continua internado, esse cidadão que recebeu o tiro, ele não corre risco de morte, mas ele continua internado em estado grave. Ele recebeu um tiro nas nádegas e 2 no abdômen. Ele está realmente ainda, não tem muitas notícias, porque a delegada, a doutora Alessandra Márcia, que ela é delegada de homicídios,
ela pediu e solicitou, e a Bárbara vai confirmar isso também, apesar de ser uma nossa amiga, mas ela é muito diligente, pediu para que não revelasse muitas informações por conta do andamento do processo, porque ainda esse cidadão que dá o tiro, pode parar, viu, Rafa, se quiser mostrar a cara dele, fizer um zoom, não tem problema, não, pode parar e botar a cara dele, que agora já está aqui, todo mundo sabe quem é, já não tem problema não. Se você quiser fazer um zoom, mostrar aí, aparece bem o rosto desse cidadão, ele ainda não se entregou, obrigado, rapaz, ele ainda não se entregou, é incrível isso, mas ele não se entregou, só esse carro já está apreendido e também a arma que foi apreendida, porque, sim, esse é um detalhe, viu, Tonel? Eu vou voltar para Barbosa e você, Tonel, para dizer o seguinte, ele não tinha porte de arma, a arma não estava registrada em nome dele. É essa a notícia que nós temos até agora aqui. Para você aí. Um abraço. Tá aí, gente, as informações de Vitória da Conquista, né? Gustavo traz aí. Com relação ao atentado que tivemos agora há pouco em Blumenau, Santa Catarina, inclusive é um local onde tem muito baiano, né? Blumenau. Muita gente de Em Blumenau e em Brusque. Em Brusque, né? São duas cidades que tem muitos baianos trabalhando. Guararema, de Macuco. Mas tem de outras cidades também, tem daqui de Itabuna. É uma creche, foi invadida por um maníaco, né? Que só pode ser um maluco, um cara que faz isso. E pelo menos até agora, já foram identificadas 4 crianças mortas. Uma pessoa que... Agora pela manhã? Agora há pouco. Então, uma pessoa que vai numa creche para matar crianças... Uma pessoa dessa não é um ser humano, né? Foi na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Nesse momento, polícia, bombeiro, né, o SAMU, tem muitas viaturas lá para fazer esse atendimento. Daqui a pouquinho a gente vai ver se tem imagens ao vivo aí, a gente vai trazer para você mais detalhes. É uma notícia triste, lamentável, em plena Semana Santa, né? Quando Jesus disse aí, deixai as criancinhas virem até mim, né? Elas são o reino do céu, representam o reino do céu. E um indivíduo entra numa creche na Semana Santa e faz um negócio desse. E Gustavo falou que a Semana Santa começa agora, mas Gustavo, isso é muito relativo, né? Depende muito da interpretação das pessoas. Mas eu falei aqui porque no domingo de Ramos foi quando Jesus Cristo entrou em Nazaré, aliás, em Israel, né? Ele estava em Israel e pediu um jumentinho e entrou na cidade montado nesse jumento, e ali foram cortados ramos de plantas, né? E foram jogadas aos pés do jumento, tapetes, roupas, para homenagear o rei que entrava ali, né? O rei Jesus, o rei de Nazaré. E aí ficou marcado o início da Semana Santa, porque depois dessa entrada dele, né? Essa entrada triunfal, num jumentinho, né? O rei que temia as autoridades, né, desse rei que ameaçava o reinado de Roma, e quando foram ver, eles deram até risada, porque que rei é esse, né? O rei dos Nazarenos que entra no jumentinho, isso aí não vai incomodar ninguém. Então, assim, as pessoas esperavam, né, uma coisa pomposa, e o rei dos reis entrou ali no jumentinho, no território de Israel. Bom, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho com o padre, vai estar aqui, um pastor também, né? Dá o nome deles logo aí pra gente, Bárbara. Eles vão bater um papo com a gente sobre essa questão, né? Isso. Da religião e da Semana Santa. O pastor Gilmar, da Igreja Assembleia de Deus Itabuna, e o padre Tony Valério, da paróquia de Santa Maria Madalena, no bairro Nova Itabuna. Eles vão conversar com a gente sobre isso, Bárbara. Ok. E para a religião, né, também, o fechamento da situação é com a ressurreição de Cristo, né? Tem a morte de Cristo, que é a paixão de Cristo, né? Paixão porque o significado da palavra paixão quer dizer sofrimento. Foi sofrimento na sexta-feira, a crucificação, e no domingo ele ressuscitou, né? Então, a Páscoa, a comemoração da ressurreição, no domingo, aí sim, fecha esse ciclo, né, da vinda de Jesus aqui na Terra. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem uma outra notícia aí curiosa, né, infelizmente sobre violência também, que foi uma mulher que foi encontrada enterrada viva, né, no cemitério de Minas Gerais, na cidade de Minas Gerais, e ela estava dentro de uma gaveta, gritava muito, desesperada. Aí o funcionário do cemitério ouviu o grito, né, ao longe, e foi observar,
tinha uma gaveta que estava fechada com tijolos, ao invés de estar com a placa de cimento, estava com tijolos e tinha restos de sangue, né, no local. E aí se detectou que ali tinha uma pessoa. Chamaram a polícia, os bombeiros, tiraram o corpo dela, estava viva, foi levada para o hospital. Os 2 indivíduos, né, os 2 do grupo que enterraram ela viva já foram identificados e outras 3 pessoas estão sendo procuradas. Então, é um crime bárbaro, né? Um crime cruel. E ela já teve um dedo amputado. Mesmo assim, ainda corre risco de vida. E ela nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Tem que comemorar o aniversário 2 vezes. É fácil não, viu? É uma coisa macabra, né? Macabra. Olha, gente, já, né, Bárbara vai trazer os nossos convidados aqui e a gente vai bater esse papo aí sobre falar de Deus, né? Porque não podemos falar de outra coisa, ainda mais na Semana Santa, diante de tanta barbaridade que a gente está vendo por aí, né? Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e eu vou dar também a previsão para os próximos dias aí, já que vem um feriado pela frente. Veja aí, confira aí, já a gente volta.
resta pedir desculpa pela nossa falha aí, mas vocês conferiram também a cotação aí depois da previsão do tempo. E por falar em previsão do tempo, você que está planejando ir para a praia, né, feriado, né, sexta-feira santa, sábado e domingo, não vai dar praia, viu, gente? Já vou adiantando, se for para Ilhéus, o tempo vai ser nublado, a parcialmente nublado, com chuvas no decorrer do período, tanto na sexta quanto no sábado e também no domingo. No domingo o sol até aparece entre nuvens, mas no sábado e no domingo, mas o tempo vai permanecer parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Então vamos ter chuvas aí na sexta-feira em Itabuna e Ilhéus, hein? Na quinta, na sexta, sábado e domingo parcialmente nublado, como eu disse, anublado, tendo possibilidade de chuvas. Aí segunda-feira volta a chover até na terça. O tempo só vai ficar seguro mesmo, com céu azul e céu forte, a partir da quarta-feira da próxima semana, tá certo? Então fica a dica aí para você. Olha, gente, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos sombrios, muita violência. Essa semana, inclusive, a gente nem gosta de mostrar isso aqui no programa, mas infelizmente foi matéria, tivemos que mostrar. Acabou de reprisar aí, né? O cidadão deu 2 tiros no outro porque chutou o carro que custa R$500 mil. O outro atropelou uma mulher olhando para o celular. Uma senhora de 70 anos foi atropelada brutalmente na faixa de pedestre. Isso só que a gente resolveu mostrar aqui, né? Fora outras coisas que a gente nem quis mostrar aqui. E agora pela manhã essa notícia bárbara aí de um maluco, né? Ou pode ser maluco, um indivíduo que entrou numa creche em Santa Catarina e pelo menos 4 crianças já foram encontradas mortas agora há pouco, lá em Blumenau. E fora essas coisas, né? Rumores de guerras todo o tempo, guerra da Rússia contra a Ucrânia, provocações dos Estados Unidos e outros países com os países orientais, principalmente a Rússia, indicando aí possivelmente, né, com a OTAN envolvida no meio, um acirramento dessa guerra e podendo se transformar, quem sabe, numa guerra mundial. A gente fica muito preocupado, eu disse aqui outro dia no programa, é como se a panela estivesse começando a ferver no fogo, né? Ainda não ferveu, está em ebulição, está começando a ferver. Então a gente tem que estar muito apegado a Deus, porque só Deus mesmo, né? Você vê aí a violência nas ruas por causa de um celular que às vezes custa 3, 4 mil reais, R$1.000, e aí pessoas perdendo a vida por causa de um bem, ladrões a todo momento invadindo lojas, assaltando pessoas. Mas quem sou eu para falar disso, né? Nós convidamos aqui um padre e um pastor que vão bater um papo com a gente, né, sobre esses tempos difíceis que estamos vivendo e o que podemos fazer, né, durante a Semana Santa para melhorar essa situação, né, pelo menos ao nosso redor. Bom dia, Padre Tony, né? Padre Tony da paróquia de Santa Maria Madalena. Bom dia, Padre, prazer tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Pastor Gilmar. Gilmar, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem várias denominações, né? Isso, Madureira? Nós somos da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. Ministério de Madureira, né? Bacana. Madureira é o mesmo do Bispo Samuel Ferreira? Isso. Aqui o campo é presidido pelo nosso pastor Wesley. Wesley, né? Nascimento juntamente com a pastora Ivana. Inclusive estou aqui representando eles por não poder estar presente. Ok. Quero agradecer então ao pastor, né, Wesley e a pastora Ivana, né, da Assembleia de Deus, e também o pastor Gilmar que está aqui com a gente. Bom, vamos começar aqui falando o significado da Semana Santa, né? Vamos ouvir os dois, né? Porque como se trata de religião, né? Cada religião tem um costume. Eu disse aqui outro dia no programa. Tem gente que só quer comer legumes, tem outros que só querem comer carne, tem outros que não querem comer carne de jeito nenhum, outros só comem peixe. Então as duas principais religiões estão aqui representadas, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, né? Porque cristão e evangélico todos são. Então vamos falar inicialmente dos costumes, né, milenares aí da Igreja Católica com o Padre Tônio. A Igreja Católica inicia na Quaresma, que é na quarta-feira de cinza, que é a festa da carne. Logo depois do Carnaval. Logo depois do Carnaval, depois o padre abençoa a cinza, que um ano atrás, na quarta-feira de cinza, teve a procissão, né, de ramos, e depois a gente abençoa e coloca na cabeça do cristão, dizendo:
Tu és pó e do pó voltará, arrependei-vos e crede no Evangelho. São 40 dias que teologicamente na Bíblia, 40 dias o povo no deserto, 40 dias Jesus também no deserto, e depois entra na Semana Santa, que vai culminar na Páscoa, né? Que começa no Domingo de Ramos, e essa semana que começa no Domingo de Ramos vai se culminar no Domingo de Páscoa, que é a ressurreição. Então estava certo, tá vendo, Tonel? A Semana Santa começa no Domingo de Ramos e vai até o Domingo da Ressurreição, não é isso? Então estou certo, viu, Gustavo? Só para lembrar, porque Gustavo falou, não, a Semana Santa está começando amanhã. Não, começou Domingo de Ramos. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Bom, o pastor Gilmar, para a igreja protestante, quais são as diferenças aí nesse sentido da Semana Santa? Para a igreja cristã, né, o assembleiano, outra denominação, que é o protestante, a gente não está muito ligado a essa questão de cultura e tal, mas a gente resume esse momento como Jesus o centro, né, o Criador. A Páscoa, né, já adiantando um pouco, ela teve início logo na história da igreja, começando lá nos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e mais tarde no Êxodo, que é o livro de Moisés, que vai relatar a primeira Páscoa, né, que foi Deus ordenou a Moisés para que ele preparasse um cordeiro limpo, sem mancha, em perfeição, e foi sacrificado esse cordeiro em prol da libertação de Israel. Mais tarde, esse cordeiro, simbolicamente, representa o nosso Cristo, né, que foi a promessa para a salvação da humanidade. E mais tarde, hoje é comemorado para o cristão a semana, né, da Páscoa como a ceia do Senhor, que é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. Toné, quer fazer pergunta? Eu quero saber do Padre Tony se essa liturgia é a mesma desde o tempo da igreja, desde o início, e os jovens se sentem atraídos, os jovens têm conhecimento dessa liturgia que tem da Semana Santa? Olha, essa liturgia é a mesma, mas pelo ativismo, pelas coisas que o mundo oferece, se perde muito o sentido, não é? Como na questão da Sexta-feira Santa. As pessoas confundem o feriado, a igreja oferece... Só penso mais no que é como feriado. Como feriado, e vamos fazer festa, e vamos passear, ir pra praia, família, e passear. E para nós cristãos católicos, perdeu-se o verdadeiro sentido, porque nesse dia da sexta-feira é o dia que Jesus se entrega por nós na cruz. Ele sabe da dor, do sofrimento dele, mas ele diz que eu não perca nenhum que o Pai me deu. Então ele se dá na cruz por nós. E as pessoas invertem os valores aí, achando que é um grande feriado. É um grande feriado, é um feriadão. Um lugar de oração, de jejum, de meditação, de caridade, de uma reflexão de vida que alguém morreu por nós na cruz. Inclusive, padre e pastor, né, ultimamente a gente só vê dois tipos de religião que são mais extremistas nesse sentido, né, que é a religião muçulmana, né, do Islã, e os judeus imbuídos naquela questão do jejum mesmo, que eles chamam até de... Tem dois termos, né, que eles começam na quinta e terminam na sexta-feira, depois do pôr do sol, né, é o Ramadá. E na religião católica e na protestante, as pessoas relaxaram mais, né? As pessoas não fazem um jejum, não sabem a importância do jejum. O que é que o senhor, por exemplo, como pastor, diria agora para as pessoas que se dizem cristãos, né? Porque muita gente fala, eu sou cristão, eu sou católico, apostólico, romano. Outro fala, eu sou evangélico, eu frequento a igreja tal, tem uma Bíblia aqui debaixo do braço. Mas na prática a gente não vê. Com certeza. Para o cristão, né, biblicamente falando, servir esses princípios vai muito além do crer, vai muito além do acreditar. Para o cristão, está acima de tudo servir a ele em espírito e em verdade. Como o senhor falou, nos últimos tempos temos perdido qual é o verdadeiro sentido da palavra cristianismo.
Isso tanto de todas as áreas falando. Porque, na verdade, quando a gente se volta para a palavra, a gente entende que existe um Deus acima de tudo, aonde o amor ele deveria ser propagado mais, principalmente pelo cristianismo. Mas, biblicamente, se a gente se voltar para o Criador, para as Escrituras Sagradas, a gente vai entender que esse tempo que nós estamos vivendo, em especial, como o padre falou, vai muito além de um feriado, vai muito além de anunciar a morte de Jesus, vai muito além de anunciar a ressurreição dele. É algo sobrenatural, biblicamente falando, que a humanidade ela precisa, literalmente, isso eu não estou falando só no contexto cristão, mas na humanidade ela precisa voltar sim para as Escrituras Sagradas, que é a nossa conduta, né, de regra e fé. Padre Tony, sua opinião sobre isso? Na questão nós, católico, a gente, como eu falei, começa no domingo de Ramos, que Jesus vai ser aclamado como rei, mas eles interpretam um rei de poder e do ter. O reinado de Jesus é o reinado do amor, da caridade, da bondade, da igualdade, né? Mas eles confundem, depois vai dizer crucificam, porque foi pelas leis antigamente que Jesus quebrou as leis, né, da cura, do milagre, não é, que levou Jesus à morte. Então, aí na segunda-feira, na Semana Santa agora, na segunda-feira, nós unimos a igreja da Diocese de Itabuna para, junto com bispos, celebrar abençoar os 3 óleos, o óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. Na terça-feira foi a caminhada penitencial, onde a igreja faz as 15 estações do sofrimento de Jesus. Hoje, na quarta-feira santa, nós iremos meditar as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, as dores dele na cruz. E na quinta-feira santa, ele vai, sabendo que vai ser morto na sexta, ele institui a Eucaristia, ele pega o trigo, pega o vinho, chama os seus discípulos, para nós ali, quando ele fala, faça isso em memória de mim, pegou o pão e o vinho, ali ele institui o sacerdote, porque ele sabe que vai para o Pai, mas ele deixa o memorial dele aqui. Né? Em toda missa, toda celebração acontece vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque ele disse, é o meu corpo e é o meu sangue que é dado por vós. Então a minha igreja não vai ficar órfã, porque os meus representantes, o sacerdote que em persona Cristo, ele vai celebrar a Santa Missa, e em toda a Santa Missa eu estou presente. Só tem um dia no ano que não tem missa, que é o dia da Sexta-feira Santa, que é o dia que a igreja só lê a paixão de Cristo, porque nesse dia que ele morreu, se entregou na cruz por nós, aonde as pessoas confundem com o feriado. Nós não, ali é jejum, pedimos, a igreja pede água e pão e oração. Depois, no sábado da luz, que é a missa da luz, né, no sábado à noite, e no domingo a missa da ressurreição. Jesus de fato venceu a morte. Para nós o que combina para a ressurreição, porque se Jesus não ressuscitasse, tudo era em vão em nossa vida. Exatamente. Inclusive eu queria fazer uma pergunta para os dois agora, né? Porque a igreja, né, as religiões e a própria lei de Deus tem muitos mistérios, né? Então, muita gente fica na dúvida sobre isso. Quando Jesus veio à Terra, né, nasceu através de Maria, né, e José, ele veio como homem, para sofrer como homem, né? E já estava escrito, ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Então, quando Judas o trai, quando os sacerdotes ali da própria igreja, os próprios judeus, né, traíram a Jesus e condenaram ele, o Caifás e outros, né? Porque eles já tinham, quer dizer, já era para ser assim, mas tudo foi por questões de ciúme, né? De insegurança, de achar que Jesus ia dominar tudo, ia criar um reino próprio e tal. E também por não acreditar que ele era filho de Deus, que o maior crime que Jesus teria cometido seria a blasfêmia, né? Então, isso era para ter acontecido, né? Deus sabia de tudo, porque
a própria Bíblia diz que Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então ele já sabe lá na frente o que ia acontecer. Tudo estava escrito, né? Então Jesus realmente tinha que passar por aquilo para poder libertar a terra, né? Assim, queria a opinião de vocês sobre isso. Sim, com certeza. Na verdade, quando Jesus ele vem, a Bíblia ela deixa bem clara que não é pela vontade de homem. Tanto é que não estava no coração de Maria, né, ter Jesus. Até porque a Bíblia diz que Maria era uma serva de Deus, né, mulher de fé, de oração, e que estava despojada com seu noivo José. Ou seja, na nossa linguagem hoje, estava noiva. E quando o Espírito aparece para ela, o anjo aparece para ela, o sauda, né, e traz a ela a promessa do Criador. Então a Bíblia diz que Jesus ele veio pela vontade do Pai, né, que habitou em Maria pelo seu Espírito e tornou-se carne para habitar no meio de nós. E a finalidade disso tudo era a única forma de alguém pagar um alto preço, alguém que viria como homem de carne, porém sem pecado. Porque todos pecaram, a Bíblia diz que todo homem ele pecou e foi restituído da glória de Deus. E a única maneira de trazer o homem de volta para a linhagem, de volta para a união de Deus, era através de Jesus Cristo. Então ele veio com esse propósito, trazer o amor de Deus para a humanidade. Tanto é que ele fala em várias suas passagens dizendo: aquele que me vê, ele vê ao Pai. E quando ele morre na cruz do Calvário, o mais interessante, e a gente entende que o mais importante não foi o seu nascimento e nem a sua morte. Tudo isso foi importante, mas o que firmou a nossa fé em Cristo foi ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus foi, tanto é que na cruz, quando Jesus estava já prestes a cumprir-se a sua morte na cruz, ele sobe até o monte e lá ele ora ao Pai, ali passando, né, pelo momento de aflição como homem. Tanto é que ele ora para Jesus e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então foi muito importante. Jesus ele veio com essa finalidade: morrer para salvar a humanidade. Quer falar alguma coisa, padre, sobre isso? Na questão do plano salvífico de Deus, ele cria o cosmo e o universo, cria tudo, e ele diz: para quem degustar tudo isso, né? Aí Deus fala: falta alguém. Aí Deus criou o homem e a mulher. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Exato. Tudo que Deus fez foi em vista da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa pessoa, da realização e da alegria da humanidade. E de repente Deus, tão alegre, não é? Ele fala que no sétimo dia ele descansou. Descansar, ele contemplou, ele admirou a sua obra que ele fez. Porque se eu confirmar que Deus descansou, eu estou colocando Deus sujeito a tempo e a espaço. Tempo e espaço somos nós aqui, né? É verdade. Então o que eu posso concluir é que no sétimo dia que ele descansou, ele contemplou, ele admirou a sua obra. E nessa admiração, depois ele ficou triste, porque Adão e Eva pecou. E aí quebrou a aliança. E Deus é um Deus da aliança. E ele disse: eu vou fazer minha nova aliança. Eva, por que fizestes isso? Não, Senhor, a serpente me seduziu, né? E aí, Adão, porque a mulher que me seduziu. Aí Deus disse: tudo bem, Adão, você vai comer do seu rosto se vocês quebrarem a aliança. Eva, você vai ter dor no parto. A serpente, você vai se rastejar. E chamou de novo a serpente e Eva: eu, a partir de hoje, eu vou pôr desamizade entre ti e a mulher. Por que isso? Porque na Bíblia Jesus nunca chamou Maria de mãe. Por quê? Por causa do primeiro propósito da aliança. Tudo já estava em vista ali da aliança. Se você observar, alguns falaram: a tua mãe está aí, a tua mãe está aí. Mas ele disse mulher. E na Bíblia mulher é com maiúsculo, não com minúsculo. Porque Jesus estava ali, Maria e Jesus, para fazer a nova aliança. Dizer: olha, Adão e Eva, vocês desobedeceram, mas nós, o segundo Adão e a segunda Eva, nós somos intactos com Deus pela fidelidade. Então, para Deus fazer a nova aliança, para resgatar a humanidade, ele tinha, por isso que Jesus ele tem duas naturezas, a humana e a divina.
Como humano, ele sofreu tal qual nós. nós. Teve fome, teve sede. Sofreu muito mais, né, do que nós. Sujeito à lei em tudo mais, né? Verdade. E aí se dá a nova aliança. Mas, como a humanidade pecou, então Maria em vista, que se não fosse em vista de Jesus, ela seria uma pecadora como nós. Porque se Maria for pecadora, o fruto dela também é pecador. Pecado. Não é? Então, em vista de Jesus, Deus preservou Maria do pecado original, herdado em Adão e Eva. Então, essa mulher aí é uma mulher jovem, noiva, como o pastor falou, noiva, não é? E José, e naquela época, uma mulher grávida sem marido, ela é apedrejada, praça pública. E aí, essa mulher entra em pânico, porque Deus manda, vai até Nazaré. E as filhas dos reis, porque na Bíblia está dizendo que o rei ia nascer de uma virgem, lá em Isaías 7 vai dizer, eis que uma jovem vai conceber um filho e dará o nome de Emanuel, Deus conosco. Então todas as filhas de rei já pensavam que elas já tinham vestido brocado de ouro, mas Deus se encanta com a mulher de Nazaré, uma cidade simples, humilde, né? Vai até Nazaré, uma mulher chamada Maria, e o anjo Gabriel desce até a terra e vai falar com a Maria. Maria fica perturbada no coração. Como pode um anjo vir falar comigo? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. A oração do texto está em Lucas 2, através dos lábios do anjo Gabriel, por permissão de Deus, né? A segunda parte da Ave Maria já não é mais através do lábio do anjo, é pela autoridade da igreja, quando Jesus fala, Pedro lhe daria a chave do céu e da terra. E o que você ligar será ligado, e o que você desligar será desligado. Aí vem Ave Maria, aí vem Santa Maria, Mãe de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Filipe fala, Jesus fala, quem me vê é ver o Pai, eu sou o próprio Deus. Então, a segunda parte da Ave Maria é pela autoridade da igreja, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, porque na cruz, nenhum que morria na cruz tinha direito de chegar à cruz, e os soldados não deixava. Só quem chega é Maria e João. Então ela está rogando por nós na cruz, e a igreja vai interpretar que ela roga por nós na cruz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que na hora da nossa morte? Porque está 2 ladrões na cruz e Maria está rogando, e um é salvo. Ela está rogando ali, né? Então o plano da salvação se dá em Jesus humano e divino. E como o pastor falou, tudo vai se combinar, porque é natural nascer, todos nós nascemos. É natural morrer, todos nós iremos morrer. Mas ressuscitar já não é mais natural, é extraordinário. Sobrenatural, né? É sobrenatural. Tem pergunta aí, Bárbara? Com o microfone. Sim. Tá com o Eu microfone. tô com o microfone aqui. Tá ouvindo tudo direitinho, Rafa? Bom dia, pastor Tony. Bom dia, bom dia, padre Tony. Bom dia, pastor Gilmar. Eu quero fazer uma pergunta. As famílias se reúnem, né, na Sexta-feira Santa, tem aquele almoço, e algumas pessoas elas jejuam, né, que vocês comentaram sobre o jejum um pouco, e outras pessoas não jejuam. Para quem não jejua, a gente sabe que o jejum é importante, né, que é bom tanto para o nosso físico quanto para o nosso espiritual. Mas, para quem não vai jejuar nesse período de Semana Santa, sobre alimentação, é uma dúvida frequente das pessoas. Do ponto de vista católico, não come carne, né, em respeito ao sacrifício de cruz. E o protestante come carne. Então eu queria uma explicação dos dois a respeito disso, né, porque a gente sabe que bacalhau tá caro. O prefeito Augusto Castro, ele até distribuiu alguns peixes, mas eu já soube uma notícia de que nem todo mundo teve acesso a esse peixe gratuito, né? Ficou muita gente aí na fila que não conseguiu receber. Pode responder. Bem, para nós, nem carne nem peixe. Para nós, sexta-feira é jejum. As pessoas desobedecem a ordem da igreja, né? O que a igreja oferece, se você tiver alguma restrição e não puder fazer o jejum total, que você fique entre água e pão. Para nós cristãos, né, a gente já tem outra visão baseada nas escrituras, as passagens da morte, dos ensinos de Jesus. A única ordenança que Cristo nos orienta é acerca do memorial. Para o cristão,
lembrar de Jesus é todo santo dia. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a Bíblia nos diz isso, é todo dia. Para o cristianismo, tanto faz comer carne, tanto faz comer peixe ou não comer. Como o pastor fala, o ideal seria nós entrar em um propósito de consagração. Lembrar, sim, do momento sacrificial do Senhor. E muitas se fala que se comer carne é pecado. O outro diz, não, mas nós não temos nenhuma base bíblica que vai nos dizer. Tanto é que a primeira Páscoa, se a gente for analisar lá no Êxodo, capítulo 12, se não me falha a memória, a primeira Páscoa foi instituída pela carne através do cordeiro. Tanto é que o Senhor, Deus, o nosso Deus, ordenou a Moisés para que o cordeiro ele fosse assado à brasa, sem nenhum tipo de tempero, e que o povo tinha que comer essa carne com ervas amargas e pães asmos. Ou seja, todos esses itens levaria, toda vez que eles participaram desse ritual, eles lembrariam do tempo que eles passavam de escravidão lá em Israel. E toda vez que eles fizessem anualmente comendo o cordeiro só assado à brasa, quem já comeu uma carne sem tempero nenhum sabe como ela é, né? Basta não ter sal, já é ruim, né? Já é ruim. Imagine para eles ter que comer essa carne sem tempero e ainda com ervas amargas e pães asmos. Para lembrar do Egito. Para lembrar do Egito. Para nós hoje, o que nos lembra hoje Jesus? É não comer carne? É comer carne, não comer peixe? Não. Para nós hoje é saber que Cristo morreu, o seu corpo, como o pastor falou, né? Como o padre falou, através do... Mas é o pastor também. Através do... Tem ovelha também, né? Com certeza. Então, através do pão e do vinho que simboliza o corpo de Cristo, né? E o vinho, o cálice, o suco da uva representa o sangue de Jesus. A igreja, ela não se apega a esses costumes. Ela se apega a entender que Jesus é santo e que a igreja tem que buscar a santificação. Que ela possa viver um coração quebrantado, um coração de arrependimento e reconhecer que Jesus ele morreu sim, ele ressuscitou e há uma promessa para todos. A promessa não está inclusa para aqueles que se diz cristão protestante, para os cristão católico, não. A salvação ela é para todos. A salvação ela vem como abrangente. Jesus não morreu só para Israel, Jesus não morreu só para um povo, não. Ele morreu, tanto é que lá em João vai dizer, todo aquele que me receber vai ser dado o direito de ser chamado filhos de Deus. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Esse é o objetivo do Evangelho hoje. Qual é o que se resume o Evangelho de Cristo? Poder de Deus para a salvação da humanidade. O Evangelho, em questão, existe os costumes, existe as liturgias, existe os ensinos. São diferenciadas, né? São diferenciados, né? Cada um segue uma visão bíblica, há uma visão de cultura, da época, das estações, dos ensinos. Mas doutrinas, tudo, né? Das doutrinas, mas no geral, resumindo tudo isso é poder de Deus para a salvação da humanidade. Então para o cristão é muito abrangente. Tem uma coisa aqui que para a gente fazer a distinção. Tem a sexta-feira e tem o domingo, entende? Na sexta-feira santa é o dia da morte, é o dia da oração, do jejum. E a igreja pegou o peixe porque quando Jesus se manifesta, ele pega pão e peixe, ele transforma, multiplica pão e peixe. Ele nunca pegou a carne, né? Nunca pegou um cordeiro. O cordeiro é ele. Ele veio como cordeiro, né? E o que o pastor falou, domingo é o dia para nós, domingo é o dia da festa, é o dia que ele rompeu a Kenosis, ele desceu ao inferno, chegou lá no inferno, estou aqui, ó. Mas agora eu vou subir, eu vou reinar. Então é o dia que ele ressuscitou. Então esse é o dia do banquete, da festa, das famílias se reunir, porque é uma comemoração, né? E o povo faz o contrário, né, padre? Oi? O povo faz a festa no dia da morte. No dia da morte. Que come o caruru e come o peixe. Tudo errado. Tudo errado. Tanto é que o domingo, né, para a cultura hoje da Páscoa, por exemplo, é o coelho. Coisa que não tem nada a ver. Chocolate e coelho. Para nós hoje, o coelho para nós hoje é nada.
o que é pra gente hoje? É o Cordeiro, como Cordeiro. o padre falou. É o Cordeiro, o Jesus Imaculado, né? Aquele perfeito em pessoa, em espírito, em Deus. Ele é o nosso principal alvo, Jesus. Verdade. Tudo, é porque na verdade com o tempo as culturas vai mudando, as pessoas entendem que é um momento de ganhar poder requisitivo, Dinheiro. ganhar dinheiro, então começa a tirar o verdadeiro foco. Se a gente for ver hoje, e eu louvo a Deus para abrir esse espaço, né, para que nós podemos vir aqui falar qual é o As verdadeiro pessoas. sentido do momento que nós estamos vivendo, que é a Exatamente. Semana Santa, que é o mês, né, que foi culturalmente imposto para que possa celebrar esse momento. Então é uma oportunidade que nós, cristãos, católicos, evangélicos, temos para expor a Bíblia Sagrada como a verdade, né? Exatamente. Qual é o verdadeiro objetivo. Agora vocês celebram diferente. O que vocês fazem nesse período da quaresma? Nesse período a gente cristão consagramos, nós tiramos nosso período de oração, só que pra gente assim, o dia é importante, só que como biblicamente fala que foi em uma sexta-feira, mas não tem data nem ano que consagra esse dia como o santo da morte de Cristo. A Bíblia diz que foi em uma sexta, porém não tem ano. Então pra gente, a gente comemora diferente. A gente entende que todo dia é dia de lembrar da morte. Para o cristão, todos os dias é levantar de manhã, prostrar o joelho no chão e dizer: Pai, obrigado, porque foi através da tua morte que nós estamos vivos hoje. Porque a Bíblia vai dizer que é as misericórdias do Senhor que nos mantém vivo hoje. Porque se dependesse hoje do pé, como o nosso amado repórter relatou logo no início, é tanta morte, há tanta tragédia, há tanto desamor. E se não fosse o grande amor do Eterno, as suas misericórdias, nós não estaríamos aqui hoje. Então, para o cristão, a gente comemora hoje esse momento, tanto é que no domingo a gente prepara a nossa ceia. A nossa ceia para o cristão, ela é mensal. Todo mês nós temos a ceia. Aí aproveitamos esse momento que está todo mundo voltado para essa área e a gente pega no dia de domingo, celebramos na nossa igreja, nos cultos que nós temos, a ceia do Senhor, Ceia, né? a Santa Ceia, que é pautada no pão No vinho e no pão. E ali nós celebramos, fazemos menção do nome de Jesus, fazemos memória à igreja, porque como o padre falou no início, que ele reuniu logo antes dele morrer, ele reúne os discípulos e prepara e diz: olha, essa ceia será a minha última, mas vocês farão diariamente em memória de mim. Exato. Então cearei convosco até que eu venha. Então ele faz uma promessa que um dia ele voltará a cear com a igreja como foi lá com os seus discípulos, onde ele reúne os 12 e faz aquele momento ali onde pega o pão e distribui, né, ali para todos os discípulos, dizendo assim: olha, eu não estou morrendo só por Pedro, só por Tiago ou só para João, eu estou morrendo por Pela todos. humanidade, né? Então a divisão do pão, a distribuição do vinho é dizer que todos têm a chance de chegar até Deus. A gente costuma dizer que o cristianismo, ele não está resumido ou ele está fechado, não. Como o padre falou, que Deus ele não está limitado. O nosso Deus ele não se limita. O homem que tem a capacidade de limitar o nosso Deus, que nem na época mesmo do judaísmo, Jesus não podia curar no sábado, que era um absurdo. Tanto é que quando ele cura a mulher que estava encurvada há muitos anos, para todos e para ela tinha certeza que era impossível ela ser curada em um dia de sábado, ainda mais dentro da sinagoga. E Cristo ele vem e quebra esse protocolo dizendo: olha, meu Pai é Deus também do sábado e trabalha. E aquela mulher foi curada e aquilo ali foi de um escândalo para eles, mas para ela foi uma libertação de uma enfermidade que ela tinha há muitos anos. Então Deus ele é grande em poder e glória. E é o Deus de todos os viventes, né? Não importa a denominação de igreja, essa besteira de divisão, né? Sim, bandeira tal. Não, Deus é de todos, cura em qualquer igreja, basta a fé. A fé. E ele diz para todos que ele curou, né? A tua fé te curou, né? Então basta ter fé. Agora, só para a gente resumir, o que fica claro mesmo é que são questões culturais, né? Os costumes, a cultura, né? Por exemplo, a igreja adventista, ela não come carne de porco, ela não faz nada aos sábados, né? Que é um costume também do judeu, né? Isso.
Já a Igreja Católica abraça tudo, faz tudo, e as outras igrejas de outras denominações também pegam culturas diferentes, né? Isso. Bom, para a gente encerrar, você tem mais perguntas, Toné? Eu queria saber aqui do padre, por que durante esse período da Páscoa, da Quaresma, as imagens estão cobertas de um pano roxo, um tecido? É luto? É porque a gente quer mostrar que a igreja está em luto, está caminhando para um homem que não fez nada de errado e ele é condenado, e a Bíblia diz que ele vai como um cordeiro calado, que não fala nada, para cumprir a sua missão. Mas a sociedade, muitas pessoas, até o cristão, não entende ainda, porque inverte os valores. Querendo ou não, quando a gente cobre essas imagens, assim, olha, a igreja, os santos, eles estão em luto, porque todos os santos católicos, ele tem ou a Bíblia na mão, ou Jesus, exceto Nossa Senhora, porque é a mãe de Jesus, né? E remete a Jesus. E esse Jesus está sendo condenado, entende? Nenhum santo diz, eu curo, eu salvo, eu liberto. Não. Todos os santos diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os santos, ele entende o que Paulo fala, que nós somos embaixador de Jesus Cristo, né? E diferente de deuses, lá na Bíblia está lá, não faça e adore deuses. Isso. Que é diferente de imagem, que a própria Bíblia manda fazer imagem. Aí as pessoas às vezes confundem que é uma imagem, é um deus, é uma idolatria. Não, não é. A Bíblia diz que Moisés faça 2 querubins e coloque na arca da aliança, e só a asa é 2 metros, em números. Moisés, a serpente está mordendo o povo aí por desobediência. Aí o povo fala teu Deus que tira essa praga. Deus fala, faça uma haste e coloque uma serpente. E todos que olhar para essa serpente será curado. Ou seja, era uma prefiguração de que Jesus ia morrer como uma serpente e ia salvar toda a humanidade, não é? Então, depois, no batismo de Jesus, desce o Espírito Santo em forma de pomba. Se é forma, é uma imagem. Então, ali não está falando de deuses, está falando de uma simbologia, não é? Que é diferente. Aí quando as pessoas confundem e interpretam mal, aí diz que ao ter uma imagem está adorando. Mas é diante das circunstâncias que às vezes aparecem, né? Por exemplo, tem pessoas que se ajoelham aos pés de uma imagem, né? E na Bíblia também cita que, pelo pouco que eu conheço da Bíblia, né? Que não se deve ter ele fala um Deus que não ouve, que não fala, que não vê, Salmo né? 115. Salmo 115, aí. Mas está falando sobre deuses, não imagens. Deus com letra minúscula, porque ele fala o seguinte, que quando você adora, até o dinheiro pode ser o Deus de alguém, né? Dinheiro, carro. Entendeu? Quando você põe aquilo em primeiro plano, né? Não é que você, por exemplo, eu não sou contra as pessoas que têm uma imagem, que quer cultivar uma imagem. Certo. Mas quando ela põe aquilo acima de Jesus, por exemplo, e ela diz que vai chegar ao Pai através daquele santo, ela está colocando ele em primeiro plano. É uma questão que eu entendo dessa forma, né? Eu, por exemplo, já frequentei muito a Igreja Católica, fui católico, e deixei de frequentar justamente por essa contradição, que eu dizia, a Bíblia condena isso. E por que as pessoas fazem isso? Cheguei a conversar com um bispo na igreja de Santana, em São Paulo, onde eu morava, né? E eu perguntei, o bispo, foi numa Semana Santa, tinha umas mulheres chorando com o corpo de Cristo na igreja, né? Aí dizia, mas por que isso, bispo, se a gente sabe que Jesus está vivo hoje? Aí ele disse, olha, meu filho, isso é um costume, e quem sou eu aí para ir brigar com essas mulheres? Porque elas acreditam nisso. Então é um costume, é uma cultura, né? É uma cultura. Então a gente sabe que Jesus não está morto ali. Mas tem pessoas que cultuam o Senhor morto, né? Tem até uma religião que fala... Tem até uma procissão, né? Procissão do Senhor morto. E tem uma religião que eu não sei, aqui na Bahia, né? Que é a Boa Morte, né? Um negócio assim da Boa Morte e tal. Então eu vejo que são culturas, é isso que eu separei aqui, né? A igreja da cultura e dos costumes, né? Inclusive eu queria só registrar que o professor Roberto José está aqui ao vivo com a gente. Se quiser participar da conversa, viu, professor?
Principalmente quando se fala em cultura, em costume, né? Ele é um grande conhecedor disso tudo, sabe onde tudo começou, né? Estuda aí essa região aí da Mesopotâmia, onde tudo começou na religião, né, professor? Bom dia. Bom dia Barbosa, bom dia Toné, bom dia minha amiga que também está na bancada, pastor Gilmar, que eu conheço, padre Tony, também figura expoente aqui da nossa cidade. Estou acompanhando a discussão importante, né, sobre uma discussão dogmática daquilo que nós conhecemos como sociedade judaico-cristã, né, que tem seus costumes, sua cultura. Estão todos corretos, né, tanto o padre Tony traz um ponto de vista e o pastor, na sua concepção dogmática, traz uma outra vertente, né, um outro ponto de vista, um outro prisma. Nós sabemos que as três religiões monoteístas surgem exatamente do crescente teste daquela região da Mesopotâmia, né? É o judaísmo, o cristianismo e outro que é a raiz do cristianismo, que é o islamismo, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade com esses costumes, cada um com a interpretação. A Páscoa, ela significa a passagem, né? Passar por cima, né? Tanto para o catolicismo quanto para o mundo evangélico, né? Mas o importante de tudo isso, Padre Tony, Pastor Gilmar e Barbosa, é que a gente prega o amor, né? Aquilo que Cristo viveu, né? No seu dia a dia foi: o meu reino não é deste mundo. E as pessoas vão coisificando o homem, né? E endeusando o seu próprio dinheiro, as suas coisas, é meu. Por isso que as pessoas têm dificuldade de desencarnar, né? Sair da carne e ir para outro prisma, né? O espiritual. Jesus pregou muito bem isso: o reino não é deste mundo. E a lição que fica para a gente é exatamente isso, né? Que a gente possa pregar mais o amor, além de pregar, viver, né? E aí, Padre Antônio, eu lembro do sermão da 60ª, a gente leu um pouco, né? Padre Antônio Vieira é um dos grandes teólogos, né? Eu leio também muito sobre as confissões de Santo Agostinho, mas Antônio Vieira, no sermão da 60ª, dizia, em resumo, né? Poxa, o que adianta a gente pregar tanto sobre esse Cristo se a gente não vive o Cristo, né? E as pessoas precisam vivenciar na gente o próprio Cristo, né? E tem um sermão tibetano que diz assim, ó, sua voz me fala tão alto que eu não consigo, os seus gestos e atitudes me falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Então, mais do que falar, mais do que pregar, é a gente viver os ensinamentos de Cristo. Acho que isso é o prisma de tudo, né? É isso aí. Verdade. O que eu quero falar Marcos, Roberto José. Roberto José, que a doutrina às vezes escraviza a fé verdadeira. E Jesus morreu por causa da doutrina, né? E ele vai resumir duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vivendo isso, nós fazemos a nossa passagem, que é a Páscoa. Mas é isso, é como eu falei, né? Tudo se resume em poder de Deus para a salvação, é o amor. Tudo se Jesus morreu por amor, independente dos dogmas, das culturas, das doutrinas, né? Tem muita gente falar que as igrejas cristãs têm muita doutrina. Eu falei, não, eu não considero como doutrinas, porque quem conhece Cristo de verdade, literalmente ele vai viver uma vida livre. Porque não pode isso, não pode aquilo. A gente não vive baseado no que não pode. A gente vive baseado de que Cristo morreu. E tanto é que ele vai falar lá em Abraão, o Deus vai falar para Abraão, se você quer ser abençoado, eu só tenho um conselho para te dar: ser perfeito. Ser perfeito na minha presença e tu serás abençoado. Então a igreja, ela entende, partindo por esse princípio, que não existe doutrinas, né, que vai te prender a servir um Deus com escravidão. Jesus, quando ele morre, foi para nos dar liberdade. Como o padre falou, quando Cristo morreu foi para justamente combater algumas doutrinas que aprisionavam o povo. E hoje, quando você aceita Jesus, quando eu falo sempre, estar na igreja é muito além de participar de uma cultura, é muito mais de participar de uma doutrina ou de uma religião. Estar em uma igreja, ser inserido nela, é estar tendo a certeza que Jesus, ele está acima de tudo. E quando você aceita Jesus, por exemplo, o filho, quando ele respeita o pai, quando ele tem o carinho pelo pai, ele vai entender que jamais ele vai levantar a mão para o pai. Ele pode ter 50 anos, se o pai bater nele, ele abaixa a cabeça,
toma a surra do pai, Obedece. porque ele entende que o pai é autoridade, ele entende que o pai foi quem o criou, quem o educou, quem o ensinou. Costumo dizer para os irmãos, eu dou sempre exemplo do meu pai, que foi um grande pai para mim, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser digno, me ensinou a ter respeito, porque tudo isso que a gente aprende não é religião, é caráter. E voltando para Deus, eu entendo ser da mesma coisa. Quando você entende que Ele é o Deus soberano, vale a pena estar na presença dele, ser livre e pregar o amor, trazer para as pessoas que tudo se resume ao amor, porque Jesus não desistiu da humanidade nem sequer um momento. E até hoje, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado fiel. Lá no céu, ele está intercedendo pelo Pai. Porque Jesus, ele não advogou tudo. Ele não finalizou, você já está salvo, você não vai ser salvo. Não, a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por cada um que habita na terra. O senhor falou uma coisa sobre a intercessão e ir ao Pai. Eu tenho uma visão diferente. Eu já sou padre, eu tenho 17 anos de padre, e eu vim a ser padre por causa de Irmã Dulce. Porque eu passei necessidade em Salvador, e aquela mulher, aquela senhora de idade, ela saía... Franzina, né, rapaz? Né? Não comia, guardava a comida dela, enrolava a superiora dela, saía para a rua e dava comida aos pobres. Da outra vez ela foi pedir a comida a um homem bem rico para os pobres. Ele falou, não gosto de igreja nem de pobre, cuspiu na mão dela. Ela disse, obrigado, esse é meu, vou guardar, agora me deu dos pobres. Ou seja, sendo eu e você, gritava, xingava. Então a mulher que ela me levou, pelo exemplo dela, a Cristo. Então eu não vejo uma contradição, porque quando realmente a sua vida está em sintonia com Deus, você é embaixador e você é um caminho que leva o outro a Deus. Então eu não vejo uma dicotomia, eu não vejo uma contradição. Os santos, para mim, na Igreja Católica, quando eu leio a vida deles, mas me dá um vigor tão grande, porque neles eu encontro o próprio Deus. E aí, quando eu fui ser padre, que eu passei fome, necessidade, fui fruto de um aborto também, meu pai criminoso, mas é meu pai, mas é minha mãe, amo minha história, amo minha família. E aí, eu abri um restaurante para dar comida aos pobres. Nesse restaurante tem mesa, tem cadeira, tem colher, eles escolhem a comida, eu sento com as crianças, eu sento com eles, eu saio na rua, eu sento num papelão dos irmãos que perderam a perspectiva de vida, mas eu tenho que oferecer, sento com eles, como biscoito com eles. Então, é esse Cristo que eu tento passar para a esse é o Espírito de Jesus, principalmente, que deixou essa missão, né? Quando você cuida de pobrezinho, tá fazendo também por ele. Isso eu digo na igreja, não adianta você estar aqui 10, 20 anos na igreja com a Bíblia na mão, se você não foi um homem ou uma mulher caridosa, você não entendeu nada de Cristo, porque eu posso orar em línguas, eu posso reposar, eu posso curar, eu posso fazer como é que fala? Jejum, eu posso falar profecias, eu posso falar algo da sua vida. Mas se eu não olho meu irmão com caridade, tudo isso é em vão. Se eu não olho meu irmão com amor, com caridade, tudo isso é em vão. Por isso, às vezes, eu falo assim, muitas doutrinas, eu quero viver a doutrina, eu não como carne de porco. Jesus vai falar, não se preocupeis com o que come, com o que entra, vai para o seu virar fezes, ou com o que sai de dentro. E ele falou isso a João. Ele falou isso. Então, é a caridade. Por isso a campanha da fraternidade de hoje, a igreja nos pede, dai vós mesmo de comer. Porque se eu ficar no templo, na igreja, só orando, não vai resolver. É um cristão vazio. Porque Jesus... obra, como é que diz? A fé sem as obras é morta. Fé sem ação, sem obra. Né? Jesus veio para quê? Para a humanidade. E nós estamos aqui o quê? Para a humanidade. Nós somos ponte. Se eu não ser útil para o outro, em vão, é a minha vinda aqui, eu vim para dar fruto, nós vimos para dar fruto. Baseado nas escrituras, a gente entende que nós somos os agentes de Deus. E durante a história da humanidade, desde quando se inicia tudo,
e Deus toma o pai Abraão como referência, tornando aquele homem um povo, uma nação que se estendeu até o dia de hoje. Muitos homens se levantaram, né? Como o padre citou, a irmã Dulce. A gente pode citar aqui muitas pessoas de referência, né? Que tiveram papéis importantes na sociedade. Mas para nós entendemos que esses homens, sem Deus, eles não são nada, porque foi o Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, a fé sem as obras ela é morta. Nós temos a fé no Criador através da intercessão, da oração, mas nós também temos que ser abençoador. Eu sempre costumo dizer lá para a igreja, nessa área social, de abençoar, tal, que Deus a gente não vai orar e Deus vai jogar lá de cima o alimento, não. Nós temos que ser a porta para que possamos abençoar essas pessoas. Mas quem vai abençoar? Deus através de nós, não é somos nós. Eu sempre digo para ela, gente, não adianta vocês orar, Deus abençoar a casa de fulano, prover o alimento, prover isso e achar que Deus vai mandar lá de cima uma cesta básica, vai mandar lá de cima uma... Não, tanto é que tem uma passagem lá no Novo Testamento que vai dizer, o que adianta tu orar e não prover? Você tem que orar e prover para essas pessoas necessitadas a roupa, o alimento. Se você tem 2 roupas em casa, 3 roupas e vê um irmão que só tem uma, você pode ser um abençoador. Se você tem uma cesta básica e consegue passar o mês todo e sabe que o seu vizinho ou alguém está necessitado de um alimento, você pode também contribuir, ação social. E nós cristãos precisamos entender isso também. Que não adianta só propagar o evangelho, dizer que Jesus é amor, que Jesus sem fazer o que ele fez, que ele foi... Tanto é que a gente diz, que a Bíblia diz que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Perfeito. Você vai ver que Jesus foi abençoador, misericordioso, ele foi ajudador. Quando eles descem, Jesus, os soldados estavam lá esperando, né, Jesus para ser pego, e Pedro se revolta, tira a bainha, a espada da sua bainha e tenta arrancar a cabeça do soldado, arranca a sua orelha. O Senhor pega a orelha, cura e diz, Pedro, não é assim, porque eu não vim para trazer guerra, eu vim trazer paz, salvação. Então, esse é o exemplo, o maior. Eu sempre costumo dizer, temos sim as referências de pessoas, temos os profetas da Bíblia como Tiago, João, Pedro, o apóstolo Paulo, mas esses homens, ele é insubstituível. E eles são, a pergunta, mas eles não substituirão jamais o Eterno. Porque através dele, o salmista ele vai dizer, ora diga Israel, se não for o Senhor por nós, se eu trabalho, se eu tenho uma condição de abençoar alguém, de ajudar alguém, é porque Ele, pela sua graça e infinita misericórdia, não porque eu sou merecedor, mas pela sua misericórdia, Ele nos dá essa condição de poder prover para alguém. É aí que Ele vai demonstrar o seu amor, né? Bom, eu queria só falar aqui 2 coisas rapidinho, né? Uma é sobre essa aí que vocês falaram, principalmente o padre que, né, tem esse projeto social aí também, dele mesmo, que ajuda pessoas, né? Falou sobre essas pessoas santas, que santo quer dizer separado, né? São pessoas... Eu tenho uma teoria, viu, padre e pastor? Eu acredito que nada aqui na Terra é por acaso, tudo é Deus. E essas pessoas são enviadas por Deus. Da mesma forma que uma pessoa que inventou isso aqui, ele não inventou. Deus mandou que ele viesse colocar isso ao mundo, porque tinha um propósito para isso. Eu acredito dessa forma, né? E outra coisa que eu queria, para encerrar o papo aqui com vocês, é que vocês falassem um pouco, porque na morte de Jesus e na ressurreição também tem uma mensagem muito grande, principalmente antes da morte, quando ele liberta o ladrão, né? Liberta entre aspas, né? Ele fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele está dizendo que a gente deveria até comemorar a morte quando nós estamos em Cristo, né? Deveríamos até comemorar a morte, porque é uma outra vida que nós vamos ter eternamente, né? Então era até para os cristãos comemorarem o enterro e não chorar. É claro que fica saudade, mas a gente sabe que vai partir para um outro lugar, né? Principalmente quando temos em Cristo e estamos em Cristo. Porque sem Cristo você não vai para o paraíso, isso aí é certo, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso para que as pessoas reflitam hoje, né? E até sexta-feira, principalmente, que é o dia que a gente relembra o sofrimento, a paixão de Cristo, né? Como o senhor falou, a celebrar a morte. As pessoas confundem com festa.
com bebedeira, com comida, né? Quando Deus levou a minha mãe, eu soltei fogos. Foi um celebrar de vitória. Minha mãe foi para a casa do Pai, que está lá em João 14. Ele próprio disse a Jesus: eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vós, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu estiver preparado, voltarei e buscarei, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam, porque a minha alegria deve ser a vossa alegria. Então eu bebi dessa fonte e festejei a volta da minha mãe para o céu. Então, Jesus passar da morte para a vida é uma alegria para nós, porque se Jesus não morresse, não haveria ressurreição. Exatamente. Então, o sofrimento meditado, contemplado, nos leva à graça da salvação, que é a ressurreição, que é a Páscoa, que é a passagem. Como eu falo sempre para as pessoas, ver Cristo, ver Deus, não é olhar para a religião, porque o povo tem muito disso. Porque a religião, tudo se resume à religião, cristianismo, catolicismo e assim por diante. Mas entendendo a Bíblia, a gente entende que tem um Deus grande e poderoso que não foi ditado por homem, que não foi direcionado por homem, e a palavra, acima de tudo, não foi dita pelo homem, não foi o homem que criou, mas a Bíblia vai dizer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo para nos trazer a voz de Deus para a humanidade. Então, hoje, o que simboliza hoje esse momento que a humanidade está passando? O que representa hoje? Eu posso dizer, biblicamente falando, salvação. Foi se resumindo em salvação. Ele morreu para salvar. Ele morreu para libertar. Ele morreu para dizer para as pessoas: eu tenho um plano de salvação. Como eu falei, como o pastor citou a história de Eva, a história de Adão, que pecaram, foi destituído da glória, foram expulsos, quebrou a aliança, né? E Cristo é a aliança. Ele veio, e a gente sempre vai dizer, ninguém vai ao Pai se não for pelo seu Filho unigênito. Porque se nós tivesse outra porta para ir, se nós tivesse hoje, por exemplo, eu posso chegar até Deus através de Paulo. Então, por que Cristo morreu? Qual foi a finalidade? Eu posso chegar até Deus através do irmão Pedro, que é uma referência da igreja, que foi o líder da igreja, né? Se nós fosse até por eles, por que Cristo morreu? Se eles poderiam, lá de cima Deus separaria o Abraão, como separou Abraão, Isaac, Jacó e por aí por diante. Mas com a Bíblia Sagrada dizendo, Jesus fala: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nesse momento as pessoas olham para Cristo não como religião, mas alguém que nos libertou do pecado, alguém que falou assim: eu posso reescrever a sua história, eu posso lhe dar um novo nome, eu posso apagar o tempo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a gente vai recitar aqui vários versículos bíblicos da palavra de Deus, que vai trazer o homem dizendo assim: olha, ainda em Cristo Jesus a esperança. Então, nesse momento, a gente pode resumir esse momento, eu sempre digo, não viver religião, dogmas, mas através do Cristo Jesus, a gente conhece o verdadeiro sentido da vida. Ok, alguém tem mais alguma pergunta aqui? Eu queria que o Padre Tony dissesse qual é a programação da semana, sexta, sábado de aleluia e domingo. Eu vou responder, mas eu quero dizer ao pastor, a todos nós aqui, Cristo, ele é tão humilde que nós sabemos que só vamos ao Pai por ele. Mas ele não quis só isso. Ele disse: olha, você é em persona Cristo. Você precisa ser o caminho. Eu vou para o Pai. Agora o caminho é você aqui na terra. Eu preciso, com as minhas ações e minhas obras, revelar outro Cristo aqui na terra. Isso não vai diminuir Jesus. Então, os santos, os patriarcas, foram aqueles que Jesus, desde o princípio, não tirou a sua autoridade. Olha, Moisés, fala o teu Deus,
que está morrendo todo mundo aqui com essa serpente. Fala com ele lá. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus se utilizou da humanidade com a própria humanidade para chegar a ele. Então, não vai diminuir nada. Porque Cristo quis, é tanto que ele fala, se creres em mim, farás obras maiores do que a minha. Então eu não acho uma contradição entre santo patriarcas, porque é eu e você que vai levar a humanidade a Cristo ou ao diabo. As minhas ações vai levar. É tanto que eu queria falar para os nossos governantes, que eles são a voz do povo, ele pode levar o povo a Deus ou ao diabo. Se você não governar bem, pela uma dignidade de escola, de direitos humanos, de trabalho, vamos levar uma humanidade a um matando o outro. E não existe pecado pior do que esse, né? Que é você desviar as ovelhas do caminho de Deus, né? E falando, voltando para a irmã, hoje, quarta-feira, nós temos na nossa paróquia a meditação das 7 palavras de Jesus na cruz, na sua agonia, na sua dor. Amanhã, nós temos a Quinta-feira Santa, que é a quinta-feira onde Jesus institui o sacerdote, que ele chama os 12, pega o pão e o vinho e diz, é o meu corpo e é o meu sangue. Ali ele institui a Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Então, toda a missa se dá a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois da Santa Missa, pegamos as reservas eucarísticas, levamos para um lugar específico para ser adorado, porque é o único dia no ano que não tem missa, é Sexta-feira Santa, porque a igreja está em luto, Jesus morreu por nós. Temos só a celebração da paixão, o que aconteceu com ele ali. Tem procissão na sexta? Não, nós não temos. Tivemos terça-feira ontem. E aí, sexta-feira, dia 5 horas da tarde, é o horário da leitura da paixão. Distribui a Eucaristia, volta em silêncio, mas a sociedade e alguns cristãos não entendem, é festa. Domingo, às 18h30, a celebração da luz, Jesus, o sepulcro que já está com brilho, que Jesus vai ressuscitar. E no domingo, a ressurreição, que é a Páscoa, Jesus venceu a morte. Agora tem que dar a oportunidade de falar para o pastor, dizer a programação também. Já perguntei aqui para adiantar. As nossas programações, ela é bem resumida, né? Mas só rapidinho, vários segundos. Quando eu falei aqui, né, como o padre citou, todos nós somos sim agentes de Deus, né? Todos, tantos que passaram, tantos que estão e tantos que já virão, né? Vai se levantar sim grandes homens, mulheres que serão referência, mas biblicamente a base sempre será Cristo. Porque nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos meros pecadores, e se não fosse as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? Então nós, com essas pessoas que estão hoje, né, no conhecimento, que estão hoje visíveis, são sim referência. Maria mesmo, por exemplo, antigamente o pessoal crucificava muito Maria, só que depois quando você começa a ler a história, Maria, como o padre falou, foi quem? A segunda Eva, né? É uma mulher escolhida que o próprio anjo diz, salve a agraciada, porque o Senhor encontrou os teus olhos graça. Em todas as mulheres, o Senhor olha para Maria e vê uma mulher de coração, de quebrantamento, e deu a ela o privilégio de vir quem? O Criador. O próprio Deus através dela. Jesus é como a gente sempre prega, que diminua o homem, não que o homem vai deixar de fazer, não, porque é obrigação do homem. O apóstolo Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho, é mais do que obrigação minha, mas que sem a base nós não somos nada. E as nossas programações, nós temos hoje nós somos mais de 40 congregações, né, em Itabuna. A nossa sede é ali na José Bonifácios, e os nossos trabalhos... José Bonifácio é no bairro que vocês estão, né? No São Caetano, José Bonifácio, mais conhecido ali como a Rua da Feira. Ali é a nossa sede,
E aí nós temos as congregações nos bairros e temos hoje, amanhã, quinta-feira, nós temos cultos normais, né? A gente não tira um momento, biblicamente falando, a gente não é muito voltado para essas questões de tirar um dia e tal. A gente tem, sim, os nossos momentos de oração, não com a igreja, mas todo mundo em casa faz o seu momento ali, entre família, entre amigos e tal. E temos os cultos normais. E no domingo, a gente prepara o nosso culto da ceia, que é o dia da ressurreição, para lembrar da ressurreição de Cristo aos domingos. A maioria das congregações são às 18 horas. Eu, pela graça e misericórdia, sou pastor dirigente de uma das congregações de Madureira, na liderança do nosso pastor, ali no bairro Sarinha, na segunda travessa Santa Rita, ali já no fundo do colégio estadual. E ali nós temos um culto domingo de adoração ao Senhor e celebração, né, pela a ressurreição do Criador. Ok, Tá muito certo? obrigado, Gilmar, por ter vindo Outra aqui. dúvida para falar. Biblicamente, tudo se resumiu no sétimo dia. E Deus descansou no sétimo dia. Pá. Com a ressurreição, com a Páscoa, Jesus cria um novo dia, o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Jesus é extraordinário, né? Parava no sétimo dia, pá, acabou. Quando ele passa esse percurso todo para salvar a humanidade, que agora eu vou criar o dia, e porque ele só aparece no primeiro dia da semana. Então, domingo. para nós católicos, o dia do Senhor não é mais no sábado, É no domingo. é no domingo. Isso aí é bacana. Parabéns, né, padre, por ter vindo aqui. Obrigado também, Gilmar, o pastor Gilmar. A sua igreja é no bairro Nova Itabuna. Nova Itabuna. Tá certo. Muito obrigado, viu, padre? Agradeço muito. E olha, o professor Roberto José, mestre em geografia, ele hoje foi convidado para falar sobre um tema importante que está acontecendo no mundo, que é sobre as redes sociais. Por que o Ocidente quer barrar a única rede social do Oriente que faz sucesso, que é o TikTok? Roberto, como estudioso, né, em todos os assuntos, vai comentar isso aí, que está envolvido em uma guerra, mas é uma guerra agora comercial, né? Uma guerra eletrônica entre Estados Unidos, principalmente, e a China. Vai lá, Roberto. Mais uma vez, bom dia a todos. Satisfação estar com vocês aqui. Barbosa, esse assunto, né, Cristo, é muito importante. E a gente está vivendo agora o momento da ressurreição. Quando fui presidente da FIC, a gente tinha a paixão de Cristo, né? Todo período a gente fazia um espetáculo com os artistas locais da paixão de Cristo. E nos 3 últimos anos, que foi 14, 15 e 16, da gestão Vânia, nós realizamos no estádio, né, para 10 mil pessoas. Então, muito importante. Quando o padre Tony fala, desculpe estar transversalizando, mas só para fazer o contexto, inclusive trazer para o TikTok, né? Quando o padre Tony falava da importância das figuras, né, para as pessoas comuns entenderem o Cristo, e Cristo precisa viver em nós, o padre Antônio Vieira falou muito bem isso no sermão da 60ª, né? E o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quem não conviveu, e daí minha experiência pessoal, eu fui estudante do Salesiano em Salvador, e Irmã Dulce ia lá com frequência. Eu cheguei a ver a Irmã Dulce, eu era criança, quando a Irmã Dulce chegava, a gente tocava, a Irmã Dulce pegava, que era uma pessoa que vivia plenamente a concepção de Cristo aqui na Terra. Então, acho que esse é um momento, Barbosa, a discussão aí foi muito boa, esse é um momento da gente realmente fazer essa reflexão de qual mundo que a gente quer, né? O que é que a gente vem vivendo, né? É que o homem ele vem sendo cada vez coisificado e as coisas cada vez mais humanizadas. E esse é o contexto da pós-modernidade. A gente falou, inclusive, no último encontro nosso aqui, eu citei um geógrafo inglês, o David, estava até aqui o livro, né, Sociedades Rebeldes, David Harvey, ele fala muito bem sobre isso. E aí, sobre especificamente o TikTok, ele é uma empresa chinesa, vem causando grande repercussão, grande preocupação e repercussão por parte das pessoas com relação às suas informações confidenciais acabarem em mãos do governo chinês. Atualmente, vários países estão considerando censurar ou banir de uma vez o app, né, por causa dessas questões. A Austrália, por exemplo, está examinando essa rede para exatamente banir. Recentemente, também, o governo dos Estados Unidos
A própria União Europeia, né, ela pede para que o TikTok se adeque à Digital Services, né, Action, que é uma legislação que rege a Europa sobre essas questões. O fato é que o TikTok, essa rede chinesa, pode utilizar, ainda não está aprovado, mas há evidências claras que o TikTok está utilizando dados pessoais, informações sigilosas das pessoas que se cadastram, que têm CF, de forma não prevista na legislação, né? Pode utilizar para qualquer outro tipo de coisa, inclusive para espionagem. Então, os Estados Unidos, por exemplo, proibiram que todos os seus funcionários, seus funcionários públicos, né, dos governos, inclusive dos estados, existe uma determinação lá proibindo que os funcionários de carreira, os funcionários contratados, né, de confiança, utilizem essa rede. O governo da Austrália também agora baniu não, na verdade cancelou, suspendeu temporariamente, até que o TikTok mande informações, e a própria União Europeia também já está encaminhando por esse sentido. Nós vemos, Barbosa, estava falando aqui de Cristo, né? O importante é que Cristo vive, mas hoje os deuses são outros, né? É o Deus do consumo, as pessoas costumam coisificar o homem. Isso é do próprio século XXI, né? Enquanto a humanidade, o ser humano, vem sendo cada vez mais coisificado. E as coisas vêm sendo cada vez mais humanizadas. A gente vive numa sociedade altamente conectada, né? As pessoas estão conectadas o tempo inteiro, e às vezes as pessoas sentam para almoçar em casa, ou não sentam mais, estão com um prato na mão, e olham no smartphone, né? Conectado o tempo inteiro, que as pessoas nem se falam, né? Esse é um risco da pós-modernidade. A pós-modernidade tem as suas vantagens. Nós falamos aqui no encontro da semana passada sobre a inteligência artificial, grandes empresas, e o Elon Musk mesmo está liderando esse processo, de que desse uma pausa sobre as pesquisas e projetos e também processos sobre a parte de inteligência artificial, porque está perigando muito. E no caso do TikTok especificamente, está aí a imagem, essa empresa chinesa pode, né, ela vem sendo pesquisada, vem sendo estudada, investigada, melhor dizendo, por esses governos, inclusive da União Europeia, a Austrália, os Estados Unidos, de que a empresa do TikTok ela pode estar utilizando dados de forma equivocada. É bom lembrar que no Brasil a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que as empresas não podem utilizar, Barbosa, de qualquer forma. Por exemplo, a gente sabe que na inteligência artificial, quando você está conversando com alguém, que você fala sobre um determinado assunto ou marca, logo em seguida, no seu feed de informações, começa a aparecer dados com informações sobre aquele determinada marca que você, numa conversa aqui, numa conversa ambiental, falou, porque o seu aparelho ele consegue captar informações. E a ideia, né, a investigação, ela prima necessariamente nisso. Pessoas que têm o app TikTok podem estar sendo espionadas nesse sentido. De repente, alguém que trabalha na Casa Branca está ali em uma reunião sigilosa, está com o seu aparelho ali, o seu aparelho, de repente, está captando o áudio externo e repassando para o governo chinês. Então, é preciso abrir uma investigação, é preciso que essa investigação chegue nesse sentido. As empresas, a empresa está sendo intimada a prestar informações como está utilizando esses dados, né? É muito importante, e isso, na verdade, é uma questão de segurança mesmo. Além de ter uma segurança pessoal, isso é uma questão de segurança também nacional. Por isso está tendo toda essa discussão no cenário internacional, especificamente agora a Austrália suspendeu o uso, né? As pessoas estão proibidas de baixar app. Claro que sempre você consegue, né? Se consegue burlar com o uso de outros apps, né? Para poder baixar o TikTok, mas está suspenso lá na Austrália. A União Europeia, que representa um conjunto de países da Europa, está também nessa pegada, e os próprios Estados Unidos também. Então, é uma situação preocupante. A gente que lê um pouco sobre inteligência artificial sabe dos perigos, né? E aí a gente fala de segurança, né? Informação. A gente tem a inteligência, o uso de dados para a tomada de decisão é importante. E aí, tanto para a empresa quanto no âmbito militar, a gente tem a chamada inteligência estratégica. E por ter inteligência estratégica, Barbosa, a gente precisa dar contra-inteligência, que é a chamada proteção de dados.
Então, eu preciso ter contra-inteligência. Então, um dos atos de contra-inteligência, se eu fosse diretor, um CEO, né, CEO de uma grande indústria, que a gente lida com dados sigilosos, é preciso que os meus diretores executivos, as pessoas que trabalham com projetos e processos dessas empresas, tenham os celulares devidamente... existe uma liberdade. Até onde vai a liberdade da pessoa ter um app desse no seu celular e ser diretor de uma empresa que trabalha com informações precisas, que trabalha com tecnologias, podem ter suas tecnologias roubadas, né? Essas informações roubadas, transformadas em dinheiro, melhor dizendo, né? Então, tudo isso perpassa por essa discussão. Né, devido à entrevista que a gente fez aqui com o pastor e o padre, mas eu queria que você me respondesse rapidinho isso aí. Quem faz hoje melhor captação de dados hoje do que o Google? E o Google pertence a que país? Porque o Google é assim, ó, meu celular está aqui. Se eu falar agora com você qualquer coisa aqui relacionada a qualquer tema, ele vai captar minha fala e vai buscar isso com a inteligência artificial. E quem prova que eles não fazem uso dos nossos dados? Porque recentemente houve uma denúncia daquele rapaz que agora está até abrigado na Rússia, né? Me lembra o nome dele aí, por favor? Eu sei quem é, estou tentando lembrar aqui. Tá. Ele divulgou, inclusive na época Dilma era presidente da República, ele divulgou e mostrou e provou que os Estados Unidos sabiam até conversas que a Dilma tinha tido aqui no Brasil. Imagine. O Brasil, que não é considerado o primeiro mundo da guerra, de nada, e estava sendo ouvido ou escutado aí pelas autoridades americanas. Você imagina o que não era ouvido, o que não era sabido. Isso através de outras ferramentas, que não era o TikTok. Então, eu acho que você não concorda que isso é uma mera perseguição, porque é um produto do Oriente e não um produto americano? E por que os Estados Unidos querem obrigar o dono do TikTok a vender uma parte desse projeto dele para um americano? Isso parece que está mais como uma guerra comercial mesmo do que coisa de espionagem, de governo, né? Ou você não concorda? Barbosa, esse é um outro lado da discussão. O Google, hoje, ele tem praticamente um monopólio do mundo, né? O Windows, né? Ele tem um monopólio praticamente. Ninguém utiliza computador sem o Windows, né? Mas, assim, o que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa, na União Europeia, de uma forma geral? Você tem uma legislação muito mais fiscalizadora de controle dessas empresas. Citei agora há pouco, no Brasil a gente tem a LGPD, uma lei geral de proteção de dados. Então, você não pode dispor dos dados como quer. Mas essa é uma outra discussão, né? De repente, querem só que o monopólio fique com os Estados Unidos e que a China não tenha, por exemplo, a China está com uma tecnologia muito avançada da Huawei, né? Que é a tecnologia da 5G, né? Então, toda essa discussão é importante. A gente tinha outros dois assuntos, mas se você quiser eu volto amanhã. Essa discussão sobre paixão de Cristo, né? Foi muito importante, né? Estou acompanhando atentamente aqui. Queria até falar mais um pouco sobre a nossa experiência, como nós fazíamos aqui a paixão de Cristo. A gente tinha 10 mil pessoas ali, né? E a minha experiência com o irmã Lúcia. A Antonieta queria falar até sobre esse tema. Aproveita então, a gente está quase estourando o tempo. Mas eu já tenho 12 horas. Você quer voltar amanhã, pode ser? Volto amanhã. Você fez, na sua gestão lá na FIC, você chegou a fazer a Paixão de Cristo? Fez. Todas. O primeiro ano, 2013, nós fizemos na rua. Foi o primeiro ano, nossa primeira experiência. Segundo ano, aí a gente avançou, né? No primeiro ano, eu peguei roupa emprestada da Maria Goretti, né? Eu estou falando roupa, mas tem outro nome, são as indumentárias e tal. Esse é o nome, tem um nomezinho. Aí eu fiz um projeto. É o figurino. Figurino, pronto. Em 2014, aí a gente já tinha todo o figurino. Nós investimos 35 mil reais em figurino. Que não era, tinha espada, colete, aquelas coisas todas. Nós fizemos um projeto bem montado. 35 mil reais em figurino. Acredito que assim que tem até hoje, esse figurino guardado. E para a gente não utilizar aquele material feito de forma aleatória, sem um planejamento, sabe? Sem um profissionalismo. E aí a gente profissionalizou a gestão da Paixão de Cristo, porque inclusive chegou a entrar no calendário regional. Então a gente conseguiu atrair para o estádio de Itabuna 10 mil pessoas. 2014, 2015 e 2016 fizemos um espetáculo lindíssimo. As
pessoas iam emocionadas, principalmente na ascensão de Cristo. Nós introduzimos a ascensão de Cristo, né? Cristo ascendia, a gente utilizando o mecanismo de um guindaste, mas tudo dentro de uma técnica, corpo de bombeiro colaborando, dentro de içamento e tal. Lindíssimo, a gente pode voltar a falar isso amanhã. Eu sei que o nosso tempo esgotou, mas eu posso trazer detalhes disso. E que realmente olhou por todos os lados, né? Da cultura, como geral. Até parquinho infantil ele fez, né? Nos bairros aí. Roberto está de parabéns. Roberto, eu quero só agradecer, né, a você mais uma vez e pedir, se você puder, vem amanhã participar com a gente aqui ou participa aí online. Vou fazer um esforço para ir presencialmente. Beleza. Amanhã, inclusive, vamos ter aqui poesia, vamos falar de música também. Mas você chegue cedo que você vai ser a prioridade aqui, tá certo? Estaremos aí amanhã. Forte abraço. Obrigado, Roberto. Bom, padre, muito obrigado por senhor ter vindo. Obrigado ao pastor Gilmar, ao padre Tony, viu? Uma boa celebração aí da paz para os fiéis, para as ovelhas, né? E que realmente as pessoas prestem atenção à pregação de vocês, né? E que entendam que o significado dessa semana é Cristo, né? Muito obrigado, viu? Boa tarde. Toné? Boa tarde a todos, uma feliz Páscoa. E eu espero que vocês reflitam as palavras que foram ditas aqui pelo pastor e pelo padre. É bom, reflita. É isso aí. Viu? É muito bom para a cabeça, é bom para todos, para sua família, para todo mundo. Com Boa certeza. tarde. É verdade. Boa tarde a todos. Obrigada, padre. Obrigada, pastor. Feliz Páscoa. Tá vindo aí o Denilton Santos com Alerta Cidade. Se Deus permitir, estarei de volta amanhã com todos vocês às 10 horas ao vivo. Até lá. Bora.